Dr. Carlos Lobo, 41 anos, doutorado em Direito, foi Secretário de Estado de Assuntos Fiscais entre 2008 e 2009, consultor de fiscalidade e vou ficar por aqui, professor da Faculdade de Direito e pró-reitor da Universidade e, portanto, não vou dizer mais coisas, mas julgo que com este pequeno resumo do seu currículo e dos cargos que ocupa, me permitem dizer, para começar, que a escolha do Dr. Carlos Lobo para este painel foi com o intuito e com uma esperança que hoje, de uma aflição que os autarcas têm, que é quais é que serão as novas formas de financiamento das autarquias para o futuro. Esta é, de facto, qual é a pedra de toque, qual é que é, no fundo, quais é que vão ser as formas que temos de financiamento possíveis. E deixe-me dizer que de manhã tivemos a oportunidade de falar da necessidade que não seja por via de grande aumento de impostos e, portanto, qual é que será a solução. Estamos aqui para o ouvir. Passava-lhe já a palavra. Obrigado. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Instituto a mim próprio, com muito me honra, sobre uma temática tão relevante como é a questão do futuro das autarquias locais. Também saúdo toda a audiência. E, de facto, posso-vos dizer uma coisa. Eu, nas últimas 24 horas, estive a fazer 3 PAEL e 2 reequilíbrios financeiros. Como sabem, há um prazo de entrega dos planos extraordinários de apoio às autarquias e é necessário, por causa dos prazos de aprovação em Câmara Municipal, o prazo termina dia 4, mas com as reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal, é necessário terminar tudo hoje ou amanhã. Ou seja, na prática, nas últimas 24 horas, ininterruptamente, estive a analisar, obviamente com a minha equipa, 3 PAEL e 2 reequilíbrios, porque também já tinha capacidade para mais nenhum. E, de facto, é verdade. Ou seja, o panorama é um panorama muito complicado e muito exigente. E, nessa perspectiva, de facto, o que nós podemos fazer ao nível das fontes de financiamento não radica unicamente na natureza das fontes de financiamento. O que está em causa e o que é exigido é, de facto, uma mudança de paradigma do próprio funcionamento e da própria estruturação das autarquias locais. Ou seja, nós não podemos continuar a pensar a despesa e a receita como 2 campos distintos. Nós temos que integrar, e o professor Sousa Franco dizia isto, a grande questão é nós integrarmos a receita a determinado tipo de despesa e determinada despesa a determinado tipo de receita. E, de facto, quando nós falamos de novas formas de financiamento, também temos que falar em novas formas de realização de despesa, em novas formas de orçamentação, em novas formas de gestão financeira das autarquias. Porquê? Porque o futuro não terá nada a ver com o passado. O modelo de desenvolvimento das autarquias e o novo modelo de financiamento constante da Lei de Finanças Locais de 2007 é um modelo que já está abandonado. Ou seja, porque na prática está tão abandonado que nunca foi aplicado na realidade. Ou seja, nunca houve essa... Nunca foi aplicado na vertente benéfica para o município. Porque na vertente maléfica, por exemplo, das limitações das transferências, tem sido aplicada. Ou seja, ao nível da própria estruturação. E, de facto, há uma urgência de uma nova estrutura financeira das autarquias locais. Como é que nós podemos analisar isto? Eu concordo em absoluto com o que disse o Sr. Presidente da Câmara, ainda há pouco, relativamente à função das autarquias. O Estado Central está a recuar. Isso é visível em toda a análise. Os serviços prestados no Estado Central estão a recuar. A questão da assistência social e de proximidade está cada vez mais próxima. Qual é a primeira linha de confrontação entre o particular, entre o cidadão e o poder político? É o município, é o Presidente da Câmara, são os serviços municipais. Quando todos podem recuar, o município não pode recuar. É o serviço de proximidade. E, de facto, nós podemos ver
que, tendo em consideração todas as evoluções que ocorreu ao nível da receita e da redução da receita natural, redução das transmissões ao nível do mercado imobiliário, redução ao nível dos fundos comunitários, redução das transferências dos fundos de equilíbrio financeiro, na prática, o que é que nós assistimos? Assistimos a cada vez uma maior procura de serviços por parte dos cidadãos relativamente às autarquias. E isso tem que ser garantido, sob pena de que o Estado, enquanto unidade, se rua pela base. Por isso, nós temos aqui, efetivamente, um problema central de sustentabilidade do próprio Estado. Agora, isto não quer dizer que as autarquias não tenham que fazer um esforço de reorganização face às novas realidades. Em primeiro lugar, porque existem novas realidades que elas têm que fazer face, nomeadamente ao nível da assistência social e do apoio de proximidade. As escolas, que estão, é um exemplo recente dos parques escolares. E existem outros sectores da atividade, nomeadamente departamentos de urbanismo, que se calhar hoje estão completamente esvaziados, sem qualquer vislumbre de incremento da atividade. Ou seja, o que eu acho é que tem que haver uma reengenharia, uma refocalização dos municípios perante a realidade. Atenção, eu não estou a dizer isto da questão do Departamento de Urbanismo como algo que seja nocivo. Se calhar, há muito tempo que nós devíamos ter cessado a habitação nova e a construção de expansões ao nível das habitações e devíamos ter centralizado no centro histórico. Obviamente que a questão dos centros históricos e do abandono dos centros históricos resulta precisamente de uma função de subsidiação desmensurada que existiu à construção nova. Porquê? Porque os municípios, como tinham receitas, como tinham financiamentos comunitários, subsidiaram infraestruturas. Redes de água, impostas comunitariamente, porque era preciso garantir 95% de cobertura da rede, redes viárias, as famosas rotundas, que são necessárias, expansões de rede elétrica, loteamentos, que por vezes ficam esvaziados, mas que a autarquia gastou, e de facto isto resultou muito do financiamento comunitário. Mas eu não estou a criticar, porque das duas uma, ou se fazia aquilo ou se perdia o dinheiro. Ou seja, toda a máquina estava vocacionada. Porquê é que há o abandono dos centros históricos naturais? A partir do momento que havia bloqueios ao nível das regiões de arrendamento. E a partir do momento em que havia exigências descomensuradas ao nível da reabilitação. Térmicas, acessibilidades que não são adaptadas à lógica da reabilitação. E a partir do momento em que a construção exterior estava subsidiada pelas infraestruturas, obviamente que os centros históricos colapsaram, não é? Logo, quando eu digo que houve neste momento uma contração da expansão, isso é positivo, porque as pessoas naturalmente vão se redirecionar para os centros históricos, até pelos custos excessivos que existem ao nível da mobilidade urbana e da necessidade. Mas, ou seja, tem que haver aqui uma reconfiguração ao nível das atividades. Mas mais importante que isso, é preciso determinar que tipo de receita é que temos e para o que é que ela serve. E, de facto, como referiu o Dr. Ricardo Borges, também meu querido amigo, nós temos que ver para que é que serve cada imposto e para que é que serve cada taxa. Nós temos transferências do Orçamento de Estado que não são mais do que corporização da parcela dos impostos nacionais que são cobrados pelo Estado e que são recanalizados para a autarquia. Fundo de Equilíbrio Financeiro, os FEFs, os FEGs e os Fundos de Garantia não são mais do que impostos que são transferidos para as autarquias. Temos os impostos municipais, IMI, IMT, derrames. Temos as taxas municipais. Agora a questão é isto. Normalmente, trata-se deste bolo de uma forma indiferenciada, como sendo tudo receita municipal. O exercício... Eu aqui assento toda a minha análise no princípio de equivalência e do benefício que o Dr. Ricardo Borges referiu. Nós temos que ver para que é que serve cada receita. Sendo que o elemento-chave aqui é o quê? É aproximar o ato de decisão ao nível da despesa do ato de angariação da receita. Ou seja, um decisor político só é um bom decisor quando, para realizar uma determinada despesa, ou seja, para prestar uma determinada utilidade pública, também tem a responsabilidade de causar a desutilidade privada inerente. Isto é que é o juízo financeiro. O juízo financeiro vai fazer despesa.
longe vai o paradigma do bom autarca que construía descomensuradamente. Se ele não tinha o ónus de cobrar, não é? Na prática, é quase é um santo, não é? Porque basicamente distribui, não tendo o ónus de cobrar. Repare, quem distribui que não tem o ónus de cobrar, por definição é incapaz de fazer uma boa decisão. Este paradigma diz, é bom autarca aquele que gasta mais. Produz mais utilidades, produz mais infraestruturas, que causa mais bem-estar à sua população. Porque ele não tem que se preocupar com a receita. E aqui, quer queiramos, quer não, há um princípio. Quem paga são sempre os mesmos. E basicamente são os cidadãos. Mais tarde ou mais cedo. Nós, nesta geração, temos o azar de estar a pagar as dívidas do passado e as dívidas do futuro. Basicamente estamos a centrar numa mesma geração todo o encargo. Quando nós dizemos que temos que pagar os empréstimos do passado, são as dívidas dos nossos pais, mas também estamos a pagar as dívidas dos nossos filhos, porque as dívidas das operações legal-privadas também estão a ser todas imputadas aqui, quando na prática deviam ser imputadas para o futuro. Mas pronto, é um problema geracional que nós temos que lidar e estamos a lidar, não é? Mas a questão é esta. Elementos-chave. Concentrar, centralizar elementos de geração da despesa ou elementos de geração da receita. Como é que isto se concretiza? Concretizas, vou-vos dar uma hipótese meramente exemplificativa e simplificada. Nós sabemos quais são os tipos de utilidades que as autarquias devem prestar. Temos bens públicos, puros, indivisíveis. Basicamente, todos os cidadãos do país podem ser beneficiários. Temos bens públicos em que nós sabemos que, em princípio, os beneficiários são os munícipes daquele município. Ou seja, nós sabemos quem é que são os beneficiários numa ótica de grupo, mas não sabemos quais são os beneficiários individualmente. Não é? E temos aquele tipo de utilidades que são prestadas a um beneficiário identificado. Porquê que esta classificação é relevante? Porque é a distinção entre imposto, contribuição especial e taxa. Sendo que o imposto, aquele em que há um bem público indivisível, que é prestado, em princípio deve ser pago por quê? Por uma receita geral da República. E eis para que é que serve? Qual é este tipo de receita? São os impostos assentes essencialmente da capacidade contributiva, que é o princípio da igualdade que financia este tipo de utilidades. No caso em que temos um bem público, em que sabemos quem é que é o beneficiário numa ótica de grupo, mas não sabemos quem é o beneficiário concreto, então temos as contribuições especiais. Qual é o caso típico de uma contribuição especial? O IMI. É um bom exemplo. Ou seja, os municípios sustentam utilidades de iluminação pública, de jardinagem, de limpeza de ruas, de segurança, de proteção civil, mas isso depois já lá vamos por causa da proteção civil. É agora, mas... E, efetivamente, o IMI serve para remunerar toda essa atividade. As outras, quando o sujeito é beneficiário e é edificado, são as taxas. Aí temos a ligação direta e o índice e o nexo sinalagmático direto. Então o que é preciso fazer? Basicamente é preciso reescalonar todo o modelo de despesa e de receita a este paradigma. As despesas, as receitas resultantes dos impostos da República devem ser canalizadas para os municípios, mas devem ser aplicadas unicamente na prestação de bens públicos a utilidade indefinida. Saúde, educação, manutenção do município, receitas, despesas gerais de manutenção do município, ou seja, para essas utilidades. Despesas, receita de IMI, é fixada em valor do VPT. Como é que isto é explicado a um município? Não é? Os municípios, neste momento, estão a constatar que estão a receber liquidações cada vez maiores, maior montante relativamente ao IMI. Como é que se legitima esta liquidação? Como é que se explica ao município que, neste momento, e pelas elevações sucessivas da taxa de IMI, porquê? Basicamente temos de explicar o IMI, como disse o Dr. Ricardo Borges, assenta numa ótica de equivalência, então é como uma despesa de condomínio. Ou seja, temos aqui uma série de despesas de sustentação com a propriedade imobiliária, em que o património do sujeito é beneficiado e é valorizado. Temos que dividir estas despesas por um fator, pode ser o valor patrimonial tributário.
Ou seja, o IMI deve ser visto não como um imposto sobre o capital, assente na capacidade contributiva, mas como um imposto assente no princípio de equivalência, numa ótica de cotização dos custos que o município tem. Reparem, e aqui o jogo transforma-se. Porque aqui é que nós temos que ponderar quem é que é o bom Presidente de Câmara. O bom Presidente de Câmara já não passa a ser aquele que faz os grandes centros culturais, as grandes rotundas, as grandes piscinas. Porque isso vai ter custos de manutenção que depois vão ser impostos aos municípios. Mas poderá ser aquele que é mais espartano e, por ser mais espartano, também não passa um custo mais excessivo aos seus municípios. Mas o jogo fica transparente e legítimo. E os municípios vão poder, na ótica tibutiana, não é? Da votação com os pés, escolher qual é o município que preferem. Se é um município que presta infraestruturas de enorme qualidade, com grandes piscinas, mas tem que pagar mais. Ou um município mais espartano que tem que pagar menos. E está legítimo. Repare, isso é um processo de votação claro e inequívoco. Ou seja, na prática, a questão da obra passa a ser um critério, quer de receita, com ponderação de despesa. Sabendo, na prática, todos vão ter que pagar no caso de haver despesa excessiva. As taxas. O IMT não faz sentido. Não é? O IMT já o Primeiro-Ministro António Guterres dizia que a CISA era o imposto mais estúpido do mundo. E o IMT continua. Não é? Ou seja, porquê? Porque estamos a falar da tributação de um bem que padece de falta de fluidez, em que, na prática, nós, para corrigir as falhas do mercado, devíamos inserir fluidez no mercado. E o IMT é mais uma barreira à fluidez. Na prática, não faz sentido. É por isso que, no memorando da Troika, estaria o fim do IMT. A própria Conselho Nacional de Finanças Públicas veio, semana passada, propor o fim do IMT. Porque, efetivamente, o IMT não pode ser visto como uma receita estrutural do município. Porque é flutuante. Na prática, um IMT serve para quê? Um imposto do IMT é um imposto de registro. É um imposto de registro. Que serviria para quê? Para os municípios, não é? Fazerem o seu cadastro geométrico, que é uma coisa que é absolutamente inacreditável que Portugal em 2012 ainda não tenha o cadastro do país. Como é que se pode desenvolver um país quando na prática ninguém sabe qual é a base fundiária sobre a qual a riqueza é produzida? Não é? É algo que é incompreensível. Na perspectiva, este Governo propôs fazer o cadastro de um determinado modelo que eu concordo plenamente, mas o IMT tem custos. O IMT devia servir precisamente para isso, para financiar essas operações de registro, para financiar os custos notariais, conservação de escrituras, para a informatização de todo este modelo. É para isto que serve o IMT e não tem que ter estas taxas. Um IMT de 2% ou 2,5%, sem qualquer isenção da base, é mais do que suficiente e gera receita mais do que necessária para pagar este tipo de operações. Obviamente, isto só faz sentido com esta escalada do IMI. O que faz sentido numa ótica de sustentabilidade. O IMI sobe, mas, a meu ver, não deve subir mais do que o custo de amortização das infraestruturas que estão existentes ao nível do plano dos patrimónios municipais. Deve ser o limite, porque é isso que ele serve, para renovar as infraestruturas. Quem causar novas infraestruturas, e isto vai estar constante na nova lei do solo e na nova lei do regime geral dos sistemas de gestão territorial, quem causar a construção de novas estruturas vai ter que as pagar. Qualquer nova urbanização, qualquer novo empreendimento que queira-se construir fora dos centros históricos, fora das zonas urbanizadas, vai ter que pagar integralmente os custos de infraestruturação previamente, ou prestar uma garantia. Os municípios já não vão ficar obrigados previamente a ampliar as suas infraestruturas à espera do que apareça o loteamento. Ou seja, os loteamentos, os planos pormenores, os planos de urbanização vão ter que ter casos de negócio que demonstrem a sua sustentabilidade. E os municípios aqui até podem fazer, e como vai haver também alterações significativas ao nível da classificação do solo, ao nível da classificação do solo, no futuro os municípios vão aparecer como promotores de investimento. Ou seja, vão chegar a determinadas parcelas do seu território e vão andar à procura dos promotores para investirem no seu solo. Vai ser ao contrário, vai se inverter a lógica de funcionamento. Mas o quê? O que é que eu estou a dizer? Quando estamos a falar de taxas, as taxas
assentes numa ótica estrita do utilizador-pagador, estritas numa ótica do utilizador-pagador, ou de poluidor-pagador, quem onera, quem causa o custo, vai ter que pagar um montante correspondente. Daí a necessidade da sua justificação económica ou financeira que ainda há pouco estavam a falar na questão da derrama. Mas é uma justificação económica ou financeira verdadeira, não é aquelas marteladas como existem em 95% das tabelas de taxas portuguesas. Porque quase, ok, não havia histórico, é óbvio, mas agora já existe histórico, já sabem qual é o valor, qual é o número de atos e sabem efetivamente qual é o custo. Outra necessidade é a inserção de vez de contabilidade analítica ao nível dos municípios. Porque tudo o que eu estou a dizer só é possível se nós tivermos contabilidade analítica aplicada. Senão, vivemos não sabemos quanto é que custa cada atividade. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Basicamente, estou a dizer que mais importante que nós estruturarmos ou pensarmos em novas formas de financiamento, novas receitas, e já vou falar de novas formas de receita, estejam descansados, é mais importante nós alocarmos a receita que já temos a determinado tipo de despesa. Mais importante que tudo é fazer uma reengenharia do município, assente no pressuposto de contabilidade analítica, sabendo precisamente para onde é que vai cada receita, consoante cada tipo de receita, tendo em consideração a despesa e o tipo de utilidade que é prestada. Se for um bem indivisível, em que todos, nós, cidadãos portugueses, somos beneficiários, temos o produto dos impostos, que são transferidos por via dos fundos das serviços orçamentais. Se tivermos uma ótica de grupo, de benefício de grupo, temos as contribuições especiais. O IMI é o caso típico. O IUC é outro. Quanto a derrama, a meu ver, também é outra. Eu partilho parte do... Eu disse que ia falar da derrama, tenho que falar, não é? É uma despesa, é uma receita. Almodóvar, a posição do professor do Ricardo era a posição do professor Zódio Sanches que deu um parecer a Castro Verde. Eu dei um parecer a Almodóvar. Depois, se quiser a posição de Almodóvar, pergunto-me que eu lhe respondo. Já temos um também para Almodóvar, mas é um tema muito interessante. É um tema muito interessante. É mesmo de fronteira. É um tema de fronteira no sentido literal do termo. Mas a questão da derrama tem a ver com uma outra lógica. Que é... Temos esta lógica de geração de despesa, mas também temos uma ótica de geração de riqueza. Ou seja, eu tenho que proporcionar ao município, enquanto player essencial de inserção de competitividade no território, uma remuneração pelo seu sucesso na atração de investimento e criação de riqueza. E o facto é que hoje em dia não tem nenhum imposto, tirando a derrama limitada, para premiar este esforço do município na criação de riqueza. Por exemplo, Albufeira. É um dos de hoje de manhã. Albufeira é um município que recebe 20% dos turistas portugueses. Números oficiais. Não é? Tem que dimensionar as suas infraestruturas para 6 vezes a população residente. O que é que isto significa? Significa que a população residente está a pagar 6 vezes as infraestruturas, o que coloca logo em causa problemas ao nível da tarifa da água. Porque a componente fixa e a componente variável, se não for bem medida, os desgraçados dos habitantes de Albufeira pagam, porque têm que estar a pagar a disponibilidade 6 vezes a sua carga normal. Na prática, se houver 4 vezes mais habitações, secundárias do que habitações primárias, em que dessas habitações secundárias só são habitadas um mês, em termos de custos variáveis, aqueles sujeitos pagam um mês. Os outros que vivem lá durante 12 meses têm que pagar 11 vezes, os 11 meses vezes 4 das infraestruturas que têm que sustentar. Ou seja, mas além disso, têm que receber os turistas. E os hotéis são geradores de riqueza. Qual é a participação do município de Albufeira na atividade turística daqueles hotéis? Zero. Não há IVA turístico, não há taxa turística, não há nada. As infraestruturas, não é? As infraestruturas urbanas têm que estar adaptadas a quem? À população residente ou àquelas 6 vezes a população residente? Há 6 vezes a população residente. Ainda por cima flutuante.
Nem sequer é habitação secundária. Porque se fosse com base na habitação secundária, até dizia que se ia buscar pelo IMI. Mas o problema é que estamos ali a falar de flutuação hoteleira. Fica alguma coisa? Não. Temos aqui, de facto, um problema de desajustamento entre a função de criação de riqueza e a remuneração do município. Não existe tributo em Portugal que faça esse tipo de link. E aí sim a derrama. Ao contrário do que tu referes relativamente, eu acho que a derrama deve assentar, sim, no princípio de equivalência, mas não é a equivalência típica das contribuições especiais normais. Enquanto que as contribuições especiais radicam num benefício retirado ou de um especial prejuízo causado, que é a lógica do IMI, no caso dos benefícios, que é o caso dos impostos ambientais, da proteção civil, no caso dos prejuízos causados, não é? Estamos a dar aqui um exemplo. No caso da derrama, poderia servir para nós irmos buscar uma componente de riqueza criada no município. Mas tem que ser mais do que 1,5% do lucro tributável, que é manifestamente inferior. Mas porquê é que é a derrama? Porquê que se chama derrama? Por causa de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino referia que havia um tributo que era derramado sobre a população. Por isso é que ficou a derrama. Por isso é que tem que haver uma deslocalização e uma desterritorialização e uma descentralização da derrama. Eu não concordo, nunca concordei, mesmo quando era secretário de Estado, com a tributação da derrama na ótica do grupo. Na sede da empresa. Não. Porquê que há de ser Lisboa a receber o montante da riqueza que é gerada na barragem de Lindoso? Ou nos aerogeradores das diversas empresas de indústrias renováveis? Porquê? Porquê que há de ser Lisboa? Isso é a própria negação do conceito de derrama. A questão do reporte de prejuízos. Não concordo com a questão do reporte de prejuízos, porque o reporte de prejuízos, na prática, não é? É a negação daquilo que tu referias, e eu concordo, do património. Na prática, é contrário à situação patrimonial da empresa. E a questão do reporte de prejuízos em Portugal é dramática, porque nós temos um regime muito limitado de reporte de prejuízos, que obriga a uma utilização excessiva de prejuízos num determinado período. Como só temos 4 anos para utilização de prejuízos, há uma centralização naquele montante. Mas também não concordo com a questão do património imobiliário, porque isso na prática significa alocar de novo a derrama à sede, porque é a sede onde está contabilizado o valor mobiliário da empresa. Por isso o que eu tenho que falar, basicamente, se calhar, é rendimentos brutos. Uma inserção de rendimentos brutos, com uma ponderação, obviamente, de liquidez disponível, de fluxos de tesouraria disponíveis. Porque também não vou obrigar as empresas que não têm rendimento, nem têm disponibilidade de liquidez, a pagar um tributo quando elas não têm, efetivamente, possibilidade de o pagar. Mas a questão é esta. A derrama tem que é um dos impostos mais antigos do património fiscal português, tem que ser readaptada e tem que ser reconfigurada à sua versão original, que é precisamente, numa ótica descentralizada, poder recolher riqueza para remunerar o município pela sua promoção, pela sua atividade de promoção de riqueza. E aí tem que ser efetivamente reconfigurada. Sem receios. E não mantermos numa tradição que basicamente é saber se é sobre o lucro tributável, se é sobre a coleta, isso é irrelevante, não me interessa. O que eu quero saber é quais são os efeitos e quais são os incentivos que se dão ao município para a sua aplicação. Ou pela decisão da sua não aplicação. Ou seja, a questão aqui é este efeito. Novas formas de financiamento. Reparem, neste paradigma, no paradigma futuro, o que é que os municípios vão ser? Vão ser gestores do território. Mais ainda. Porquê? Porque os municípios, em tese, deviam ser gestores do território desde o início. Por isso é que serve a política e a gestão da cidade e, no município, a gestão do território. Choca muitas vezes quando os PDMs, isto choca-me a mim, quando os PDMs são externalizados. E, na prática, o Presidente da Câmara quase que externaliza a gestão do seu território a um gabinete exterior. E, basicamente, tudo é feito por arquitetos que não têm a mínima noção de que o PDM e os instrumentos de gestão territorial são instrumentos de promoção de competitividade e são o mais importante de todos. Por exemplo, eu não vou dizer um município, estava a fazer o plano de reabilitação de um determinado município e era preciso fazer a área de reabilitação urbana e obviamente, condicionar o PDM à área de reabilitação urbana. No sentido de dizer, claro, isto a área de reabilitação urbana é muito bonito,
mas tem que haver um compromisso ao nível do PDM de recanalização de fundos e de priorização, ao nível do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Gestão, do Plano de Desenvolvimento Estratégico. Falo com a equipa do PDM. Primeiro não respondiam. Manda um e-mail. Responde. É preciso que o PDM... Pronto. Nas opções do PDM não cabem preocupações de reabilitação urbana. Repare, do Departamento de Urbanismo. Repare, isto é de uma pessoa desesperada. Ou seja, isto significa o quê? Significa que ainda não houve o turnover, o switchover, para a lógica moderna. Isto é a negação da gestão do território. Ora, os municípios, pelas mudanças que vão haver ao nível do regime de gestão dos instrumentos de gestão territorial e da lei do solo, vão ser incentivados a ser efetivamente gestores do solo e gestores do território. E vão ter que pôr a mão no território. Vão ter que ser eles a mandar efetivamente no seu território. Sem com redução de condicionantes, o caso da REN, não é? que já foi noticiado, não sei, com efetiva poder de gestão do território. E nesse efetivo poder de gestão do território vão ser criados patrimónios públicos de solo, em que os próprios municípios vão ser convidados a ter uma gestão ativa. Por exemplo, só um título de exemplo, as compensações e as perequações. Ou seja, o modelo futuro assentará num modelo perequativo ao nível municipal. E basicamente, quem for premiado, entre aspas, com uma capacidade edificatória, e aqui tem que se ver se é superior à média, se é inferior à média, se é um modelo simplificado, ou se a mais-valia fundiária tem que ser calculada face ao valor do próprio investimento. Parte dessa mais-valia, atenção, eu não gosto da mais-valia, essa mais-valia não vai ser tributada, essa mais-valia vai ser redistribuída. Ou seja, quem efetivamente for premiado com uma capacidade edificatória superior à média, é acionada uma compensação, que é basicamente as compensações, como as compensações de espaços verdes e de estacionamentos, que basicamente também são instrumentos perequativos. Faça um modelo médio para um património de solo. E nessa perspectiva os municípios vão gerir este património de solo. Estas compensações podem ser em espécie ou podem ser em numerário. E na prática, para que é que servem estas compensações perequativas? Servem para a reabilitação urbana. Eu estou a sentar muito o aspecto da reabilitação urbana, porque acho que é o elemento-chave futuro do país. Porque se os centros das cidades colapsam as cidades todas. Não é? E na prática, depois de mudanças que houve ao nível do regime de arrendamento urbano, com o fim do crédito imobiliário à aquisição de habitação nova, naturalmente vai haver uma correção do mercado que os municípios vão ter aqui uma boa fonte de gestão de novo tipo de receitas. Mas atenção, estas receitas não são receitas gerais do município. São receitas, por serem redistributivas, vão ter que ser utilizadas para benefício de todos os municípios e não para pagar as despesas gerais do município. Por isso é que são patrimónios autónomos do município. Isto é uma alteração estrutural, depois verão quando sair. Os modelos. Taxa de proteção civil. Taxas turísticas. Muitos municípios, e agora com os reequilíbrios financeiros, estão a lançar este tipo de taxas. Não são taxas nenhumas, são contribuições especiais, não é? Por isso é que andamos um pouco a patinar no lançamento deste tipo de bens. A partir do momento em que alguns calculam uma taxa, uma percentagem sobre o VPT, obviamente que isto não é taxa em lugar nenhum do mundo. Isto é uma contribuição especial. O problema é que a contribuição especial não está prevista na legislação. Ou seja, podemos ter aqui um problema de constitucionalidade. O que é que eu proponho sempre? Dizem, está prevista na Lei das Finanças Locais, pois está. Mas como é que se lança? Não é? O que é que eu costumo dizer sempre? Isso é uma contribuição especial, mas para salvar a questão, vale fazer uma repartição, ou seja, calcular efetivamente qual é a despesa de proteção civil ou a despesa de promoção turística, não é? E redistribuir numa ótica de cotização sobre um critério. Pode ser o VPT, simples. Atenção, mas não é uma taxa redonda de 0,2 sobre o VPT. Tem que ser aquele montante, pode ser uma taxa de 0,178943, que é um montante. Ou seja, nós temos que saber previamente qual é o montante que queremos efetivamente cobrar. Para aí salvar um pouco a bilateralidade do tributo. Na taxa turística exatamente a mesma. Ou seja, tem que haver um exercício prévio de fundamentação agravada do lançamento do tributo, utilizando um sistema de repartição e de cotização
do tributo em causa. Ou seja, estamos aqui a falar. E quando se fala da taxa de proteção civil, da taxa turística, estamos a falar de todo um campo novo de tributos e de contribuições especiais que os municípios deverão ter competência para criar. E aí as legislações locais é crucial. Tem que ser dado espaço para os municípios lançarem contribuições especiais, por especiais investimentos que tenham causado, que tenham criado e que têm encargos, ou por especial benefício de determinados cidadãos, em termos gerais. Tem que ser alargado o campo da autonomia financeira e da autonomia tributária dos municípios. Os municípios são os sujeitos tributários ativos deste tipo de tributos. Não podem ser arredados da relação, dizendo que não estão sujeitos ao estilo fiscal e que não podem ter acesso aos bens. Isso é a negação da própria possibilidade de autonomia tributária dos municípios. É a negação. Outra reforma essencial, só para terminar, porque eu estou a falar muito da questão dos tributos, mas também queria falar da questão das receitas creditícias e do financiamento. Neste momento temos um plano de reestruturação das autarquias. Esse plano, com as limitações que estão a ser impostas, não vão cobrir a integralidade dos problemas dos municípios. Porquê? Porque são despesas, são receitas, são despesas até 31 de março. Existe mais despesa acumulada após 31 de março. Por isso é que muitos municípios estão a ligar o PAEL ao reequilíbrio financeiro. Mas eu duvido muito que os bancos venham bancar o reequilíbrio financeiro. Não é? Porque todas as indicações que estão a ser dadas aos bancos é para se desinvestirem nas próprias autarquias. Por isso eu não sei como é que vai acontecer numa situação em que temos o PAEL bancado pelo Estado e temos um reequilíbrio financeiro que é essencial para a sustentabilidade do município e que não é bancado. Isso é um problema aqui que é preciso resolver. Talvez com isto é uma sugestão, talvez com o montante que sobra do PAEL se possa constituir um sindicato bancário alargado para financiar os reequilíbrios que são instrumentários dos PAELs que estão a ser criados. Porque, de facto, os municípios estão a fazer duas coisas. Muitos, os muito necessitados, estão a ter o esforço do PAEL, fixação da taxa de IMI do máximo, etc. Mas, se forem a reequilíbrio, têm que fixar em 0,5 e etc. Estão a exigir um esforço ainda mais adicional aos seus municípios. E, na prática, eu duvido muito que a banca esteja disponível para financiar a vertente excedente do reequilíbrio. Mas, mais do que isso, acho que é necessário alterar o paradigma de financiamento dos municípios. Portugal fala muito das eurobonds e da questão da solidariedade. E a questão é esta. Vocês acham que um município que tem um orçamento de 15 milhões de euros, e já estamos a falar do médio, tem capacidade de negociar com um banco o seu financiamento? Há massa suficiente para negociar isto. Temos bons municípios e temos maus municípios. É um facto. Mas também temos Estado. E temos garantias de Estado. Não estaria na altura de criarmos, como na Suécia, como agora em França, como na Alemanha, uma entidade gestora das emissões creditícias municipais? Com critérios de rating, consoante o seu bom comportamento, que permitia, de uma vez por toda, poder fazer emissões obrigacionistas internacionais. Não bastaria isto, não seria esta uma articulação voluntária que os municípios podiam realizar no sentido da redução dos seus custos de financiamento? Reparem, porque o modelo de crédito bancário morreu. Para um banco, por acaso os bancos portugueses têm uma situação curiosa. Dizem muito mal da situação atual, mas o sonho deles é viver nesta situação. É algo inacreditável. Atenção, tenho um banco português que diz isto está péssimo, etc., mas mandou uma carta ao município a reportar: esta acordo de correção de dívidas não vai ser no PAEL, pois não? Porquê? Tem a taxa de juro. Ou seja, reparem, isto é o cúmulo da hipocrisia. Não é? Mas é o mundo em que nós vivemos. Agora a questão é esta. Não seria este o momento indicado para dar este passo? Porquê é que a Alemanha faz isto? Porquê é que a Suécia faz isto? Porquê é que a França faz isto? Porquê é que Portugal, face ao resíduo de dimensão dos seus municípios, não pode fazer isto? Porquê é que continuamos a ter a ilusão que os municípios têm autonomia creditícia? Quando na prática não têm nenhuma. Neste momento estão esmagados pelos constrangimentos do próprio crédito. E os
os bancos, como eu digo, nunca mais vão voltar ao modelo anterior. O Porto talvez se safe, Lisboa talvez se safe, Sintra também. Mas estamos a falar de 4 ou 5, de 3 municípios em 308. Ou seja, estamos aqui a falar de uma situação curiosa, dramática. Ou seja, e se falamos muito dos eurobonds e achamos que isso é um dever da solidariedade, por que é que também não falamos de uma questão de solidariedade interna? E pronto, é só este desafio. Muito obrigado. Fica aberto para qualquer questão. Estamos agora na fase de debate, curta fase de debate. Alguém quer colocar uma questão? Pedia que quem quiser intervir aqui que se inscreva durante a intervenção. Bom, eu queria agradecer a conferência clara e lúcida do professor Carlos Lobo. É sempre um prazer ouvi-lo e torna as coisas muito claras. Parece que tudo é simples. E a pergunta também é simples. Face a estes princípios, será que a receita não tem que estar necessariamente consignada à despesa e acabarmos com esse princípio de não consignação? Mais alguém? Vou fechar as inscrições. Se calhar. Já que se fala em autarquia, extraordinariamente existir, freguesia é autarquia. Então, e financiamento das freguesias? Bem, relativamente à questão da consignação. Normalmente, quando a consignação, a não consignação, é um princípio de boa gestão financeira. Quando se estabelece um princípio de não consignação, é precisamente para não estabelecer uma amarra excessiva perante o valor entre a despesa e a receita que é gerada. Porquê? Porque se houvesse uma excessiva consignação, isso que causaria entorpecimento à gestão financeira. E muito menos na dupla consignação. Ou seja, porque no modelo, se não filtrarmos aquilo que eu disse, na prática estamos quase a exigir uma dupla consignação, que era a consignação ao nível da receita e a consignação ao nível da despesa dependente da geração anterior de receita. O que eu não estou a falar não é da consignação em sentido financeiro na gestão orçamental. O que eu estou a falar é em regras de gestão racional, tendo em consideração custos, atividades e riscos. Na prática, eu tenho um determinado tipo de atividade constante, por exemplo, ao nível da prestação de bens de utilidade geral, e tenho que ter por trás uma receita constante que me financie isso. Sendo que eu tenho que ter uma receita para a construção, tenho que ter uma receita para a manutenção e, muito importante, que toda a gente se está a esquecer daqui, é a receita da amortização. Porque, na prática, muitas das utilidades foram construídas com fundos comunitários que não, daqui a 20 anos e a 30 anos, vão ter que ser amortizadas e não existe uma estrutura previsional de sustentabilidade dessa manutenção futura. Eu já não estou a falar do custo da manutenção, não é? Em que basicamente o financiamento era para a construção e ninguém se preocupou com a manutenção. Agora, estamos a arcar com esses custos, bem ou mal, não é? Autarquias estão a fechar piscinas. Reparem, isso é, reparem, isso é perfeita, é o claudicar total do processo de decisão, não é? Ou seja, na prática, o que eu estou a estruturar não é uma questão de consignação. Não estou a obrigar a uma consignação, porque a consignação é excessiva. E, na prática, uma excessiva consignação podia prejudicar uma boa gestão e a necessária flexibilidade na gestão municipal. O que eu estou a falar é uma questão de princípio, de gestão estratégica, definição de objetivos estratégicos. O plano plurianual de investimentos ser efetivamente um plano estratégico e não uma coisa que é feita à pressa para se aprovar em Assembleia Municipal. Não é? O plano de gestão urbana ser efetivamente uma gestão urbana. Haver efetivamente uma estratégia urbana. Para isso que servem os municípios. E, obviamente, estabelecer regras de financiamento face aos modelos que estão. Reparem, um IMI não pode ser um IMI. Reparem, como é que se consegue justificar a um município o valor que ele vai pagar de IMI em 2015? Com o valor dos reavaliados e com a subida das taxas. Como é que se justifica? Como é que se justifica um município? Não é? Se nós tratarmos o IMI como um imposto sobre o capital, ele é inconstitucional.
Mas se o tratarmos como uma contribuição especial, é do mais justo que existe. O que é que compete à autarquia? Justificar perante o município para onde é que vai as utilidades, quanto é que ele gasta, efetivamente, com a manutenção e com as amortizações das infraestruturas. Se o município verificar isso, das duas uma, tem duas reações. Os de bom fundo vão agradecer. Os de mau fundo vão dizer: olha o malandro que fez ali a piscina e agora tem que ter de pagar. Mas isso também é um motivo de gestão política e de juízo político. Não é? É para isso que servem as eleições. É para haver, efetivamente, esse juízo e essa responsabilização. E, efetivamente, é isso que é preciso. Agora, é essa ligação. As taxas, reparem, financiamentos. A questão das tarifas da água. Outro caso. Tarifa da água. O exemplo, para mim, o modelo de tarifário português claudicou, não é? Eu sei, mas reparem, reparem, o estado atual do setor das águas é a constatação da inexistência de regulação nas águas. Porque, na prática, se nós temos uma tarifa agora das águas, temos uma tarifa de elétrica nacional ou não temos? Temos uma tarifa telemóvel nacional ou não temos? Temos uma tarifa telecomunicações rede fixa nacional ou não temos? Uma chamada telemóvel aqui, de certeza que é muito mais barata, face ao volume de chamadas em antena, do que uma chamada em Serpa ou em Miranda do Douro. Mas eu pago exatamente a mesma chamada. O mesmo que o kilowatt da eletricidade. Porquê é que o desgraçado de Carraseda de Anciães, em que o município estava obrigado a fazer a cobertura de 95% da sua população, e agora, nos termos do regulador, tem que repercutir o custo de investimento, a amortização de investimento na tarifa? Porquê é que o desgraçado de Carraseda de Anciães tem que pagar uma tarifa 7 vezes superior a que eu pago em Lisboa? Porquê? Como é que isto se explica? Como é que isto se explica? Onde é que está o paradigma de justiça que aqui se faz? Reparem, é uma questão de justiça mais distributiva. Dizem, tem que haver, obviamente a municipalização já faliu, porque todos os municípios que cumpriram, a questão é esta, todos os municípios que não tinham a rede instalada, não estou a falar do Porto, nem de Lisboa, nem de Vila Nova de Gaia, que já tinham as redes, nem de Portimão, nem que tinham de Albufeira, que não tinham, já tinham algum desenvolvimento nas redes. Estamos a falar de municípios que fizeram investimentos monstruosos para cumprir os normativos comunitários. Como é que agora se pode exigir ao município, neste momento, a recuperação integral daquela estrutura no âmbito municipal? Como? Para que é que serve a tarifa nacional? Falam em tarifas regionais. Para mim, era mais radical, era a tarifa nacional. E, efetivamente, depois, as Águas de Portugal tinham que reengenheirar tudo numa perspectiva de pagamento Porque aqui, reparem, eu estou a falar de solidariedade, mas aqui há municípios perdedores e há municípios ganhadores. Os perdedores querem esta solução, os ganhadores não vão querer. Este é um modelo de próprio equilíbrio. Mas se isso existe na tarifa de eletricidade, por que não pode haver na tarifa da água? Pergunta. É uma questão... Ainda por cima, quando na prática no Norte, depois toda a gente tem os seus poços e todos os seus furos, e basicamente a única coisa que faz é fechar a torneira e continuar a tirar água de má qualidade. Não é? E para o saneamento, depois o custo, mas o custo de tratamento do saneamento depois é 4 vezes a água tratada, é 4 vezes a água vendida. Em redes novas não parece que me sejam infiltrações das pluviais. Não é? Há aqui umas questões que importam. Relativamente às freguesias. As freguesias são um bombo da festa do poder local português, não é? Ou seja, na prática estão sempre esmagadas, não é? Perante o poder da... Não, o bombo da festa. Ultimamente tem sido bombos da festa, não é? Ou seja, e na prática, o que é que eu acho? Basicamente é a questão da remuneração de... Eu faço um juízo. O meu juízo é um juízo de descentralização financeira. Na minha opinião, a prestação do serviço público deve ser desenvolvida pela entidade que está mais próxima do cidadão, a não ser que ela seja melhor prestada pela entidade superior. Ou seja, em vez de um movimento de descentralização, em que o poder está no Estado e depois é quase de forma benemérita descentralizada para baixo, eu acho que o poder está na base e depois, por questões de eficiência, é recanalizado
para cima. O que eu acho que, no nível das freguesias, é efetivamente que falta ainda hoje fazer um estudo de descentralização financeira, ao nível da eficiência, que diga quais são as competências que são efetivamente melhor prestadas pelas freguesias. A única coisa que eu vos posso dizer é o seguinte: tendo em consideração a necessidade dos apoios sociais crescentes pelo abandono do Estado e face à proximidade que as freguesias têm da própria população, eu acho que o papel hoje das freguesias é muito mais importante, por exemplo, do que era há 5 ou 6 anos atrás. E, efetivamente, mas repare, os municípios estão a verificar isso, porque se nós formos ver o processo de subsídio de compensação de competências, isso tem-se vindo a refletir. Ou seja, mas na prática eu acho que, mais do que uma delegação de competências, tem que haver uma atribuição de competências próprias. Não numa ótica de favor, não numa ótica cega, não numa ótica de eleitoralista, não é? E muito menos numa ótica de caridade, que é uma coisa que eu sou visceralmente contra. Não é? Eu sou visceralmente contra aquelas demonstrações de caridade. Sempre que há aquelas coisas de caridade, eu acho que é a negação do Estado. Sempre que é necessário, sempre que há uma demonstração num telejornal de caridade, é a negação do Estado. É sinal da forma do Estado. Acho isso absolutamente chocante. Chocante, não é? Não nessa ótica, mas numa ótica de efetiva e boa gestão financeira, de critérios de alocação da receita e da receita à despesa que é efetuada numa ótica de proximidade, de forma a que o município seja satisfeito da melhor forma possível. É só isto. É só um juízo puro, financeiro, de redistribuição. Eu fiquei até na dúvida se deveria manter a questão, porque ela é uma questão e uma reflexão até prévia. Primeiro, felicitar pela intervenção, creio que foi bastante clarificadora, mas deixe-me deixar-lhe aqui 2 desafios que eu penso que são preocupações constantes no país inteiro e de município a município. Eu sinto isso na pouca experiência que tenho como autarca. Eu vejo que, sem uma clara definição de funções nos diferentes níveis de poder no Estado, nós temos um problema de racionalidade na prestação de serviços dos diferentes poderes. E se não encontrarmos uma solução que seja objetiva quanto às funções de cada um, todos se misturam por uma razão eleitoral. Em cada ciclo eleitoral já não fazem o cumprimento da sua missão, mas um exercício de simpatia eleitoral. Isso está despesa. E não está fundamentada. Porquê? Porque não há uma confusão, porque há, aliás, uma confusão de funções e não uma linha separadora objetiva de funções, para que um não suma as funções do outro no seu próprio ciclo eleitoral, porque é aquela função mais simpática para o eleitorado. E nós não temos, como ele dizia bem, um eleitorado, infelizmente, que seja escrutinador do bom exercício da gestão pública e política, mas antes um de favor. Portanto, uma parte da gestão despesista está aí marcada. E o Estado não se organizou para combater esta tentação. Está mal organizado para evitar esta tentação. A segunda nota, para também abreviar, com certeza, tem a ver com uma fonte aqui que não foi referida, financiamento, que são os fundos comunitários, que eu penso que degeneram em muito a boa gestão e o equilíbrio financeiro das autarquias e do Estado. Pois, mas não temos tido uma grande reflexão sobre o modo como condicionar as candidaturas aos fundos comunitários, porque elas são feitas não em função de uma necessidade específica de cada município, retiram muitas vezes o princípio da intermunicipalidade, que muitas vezes era geradora de massa crítica, para dar sustentabilidade ao investimento. É apenas a preocupação, eis outra vez um julgamento eleitoral precipitado de aproveitou ou não aproveitou os fundos comunitários à disposição e fez investimentos desnecessários, incomputáveis, porque nunca teve o dever de fundamentar a sustentabilidade destes investimentos. E eu penso que isso é um problema nacional também na gestão dos fundos comunitários. Desde o primeiro quadro comunitário de apoio, que a estrutura de financiamento é idêntica. Há uma coisa corre mal. E na prática, eu estive a criticar os fundos comunitários desde o início. Ou seja, na prática, muito dos custos excessivos dos municípios têm hoje e que lhes levou ao desequilíbrio, radica numa primeira parte na comparticipação nacional de projetos que eles tinham que fazer, porque senão perdiam os fundos, numa ótica de concorrência. Depois das próprias máquinas, se um município quisesse fazer alguma coisa inovadora, não conseguia ter o fundo, porque a entidade de gestão não era capaz sequer de conceber algo diferente. E depois é uma questão de sobrevivência. O autarca não pode ser julgado
por desaproveitar. Isso é uma tarefa de má gestão. Ou seja, na prática houve quase um empurrar. Por isso é que eu tenho uma ponderação. Obviamente, mas agora a questão é esta. Os fundos comunitários de 2014 adiante vão alterar-se. Ou seja, vão ser fundos muito mais exigentes na perspectiva da própria gestão. O modelo Jéssica, que está a ter uma dificuldade enorme de implantação em Portugal, vai ser o modelo futuro de 2014. Fundo perdido, acabou. Tem que haver uma rentabilidade intrínseca no próprio projeto. Isto vai obrigar. Mas eu não consigo explicar a um departamento municipal a ótica do urbanismo, a ótica da sustentabilidade do projeto. Não entra. Ou seja, na prática continuam aqueles projetos loucos, não é? Faraónicos, em que na prática toda a gente acha que o dinheiro há de vir de algum lado. Isso acabou. Tem que haver uma autossustentabilidade. Agora, relativamente à questão de não julgamento popular, utilizando aqui a experiência do Dr. Rui Rio, eu acho que tem que haver uma prestação de contas. Ou seja, a questão da prestação de contas é essencial na função política. E muitas vezes, um autarca deve prestar as contas à sua população. Acho que é um elemento essencial da sua função enquanto autarca. Mesmo que a isso não seja obrigado, numa perspectiva, não estou a falar de prestar contas no sentido financeiro do termo. Não é? Não estou a falar da prestação de contas eleitoral, tem que ser um juízo político. Não é? O que eu estou a dizer é que tem que prestar contas a nível do solo e explicar o que é que fez e quais foram os fundamentos. Sendo que essa prestação de contas não pode ser eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz a piscina, eu fiz Não. Reparem. Isso é a prestação boa, mas também é preciso ver o outro lado. E na prática o que é preciso é estabelecer critérios de gestão estratégica. Não é? Que responsabilizem a autarca não só pela despesa, mas também liguem à receita. Porque reparem, agora vou criticar os autarcas. Porque choca-me, muitas vezes, em todas as discussões das transferências locais, qual é o sonho das autarquias? É ver as receitas de transferências orçamentais, que não são elas que cobram, a aumentar. E quando nós, competências tributárias, elas estiverem melhor. Não é? Ou seja, esse é o modelo. Reparem, não pode ser. O futuro é exatamente o inverso. Ou seja, na prática tem que haver uma maior autonomia, parece bom, mas também implica maior responsabilização. E isso é que vai ser o futuro. E, de facto, isso implica uma alteração radical da gestão estratégica das autarquias. As autarquias têm que ser geridas de uma forma totalmente diversa daquilo que são hoje. E aí é possível a responsabilização e a prestação de contas. Agora, estamos para aplicar o POCAL e a contabilidade analítica desde quando? Desde quando? Desde 1996. Desde 1996. Estamos em 2012. O país está falido. As autarquias estão falidas. Ninguém se preocupou a estabelecer os critérios de contabilidade analítica. Agora é um bom momento, como estamos a bater no fundo. Por isso é que as crises têm esta vantagem. Não é? Como estamos a bater no fundo, eu posso fazer propostas de fim de IMT e ninguém se atira a mandar cadeiras. Não é? Porque também já sabem que o pior é que já não passa deste limiar. E como tem o IMI a crescer, que é a receita estável, a vão aguentando. E a própria estrutura de despesa também já está... O que eu acho é que, a partir de agora, só há a melhorar. Sinceramente. Nota-se claramente. Agora, é preciso é que se aproveite este momento para fazer as alterações que são necessárias.